Janela partidária é aberta. Vereadores podem mudar de partido sem perderem seus mandatos. Veja como fica a situação de cada um dos 15 em Caças. Este é o tema do meu comentário do dia. Amigos seguidores do podcast Pode Printar, tudo bem com vocês? Abriu agora no dia 7 de março e vai até 5 de abril a janela partidária, período em que vereadores estão no mandato, titulares, podem mudar de partido, podem migrar sem perderem seus mandatos, aí sem serem acusados de fidelidade partidária. Então, vejamos como fica a situação de cada um nesse começo de cenário. Até lá tem muita mudança. O vereador Marcos Ribeiro, mais votado na última eleição, deve deixar o PSDB, que era dele, do partido e do ex-prefeito Francis. O ex-prefeito Francis foi para o PL. O Marcos deve ir para o PSD, que tem o pré-candidato a prefeito, o professor Leandro, junto com Irajá Lacerda e Carlos Fávaro, ministro do governo Lula. O Marcos Ribeiro deve ir para o PSD. Flávio Negação, segundo mais votado, está na União Brasil, tentando construir uma situação de uma chapa lá, ou deve migrar provavelmente para o MDB, que tem como pré-candidato a prefeito Vicente Palmiro, que é seu amigo. MDB do Marcinho Lacerda, histórico filiado lá. Luiz Landim, terceiro mais votado, ele está no PV, que fez uma federação com PCdoB e PT, que elegeram Lula presidente, a Federação Brasil da Esperança. Aqui vários comentários. Poderia ficar na federação, poderia ir para o PL de Francis e de Bolsonaro, ou ir para o MDB. Ele e Vicente Palmiro trabalharam no mesmo prédio por muitos anos. Então, essas três correntes, eu conversei com ele, o último entendimento é que vai para o MDB do Vicente, e Vicente Palmiro firmou sua pré-candidatura a prefeito. Quarto, César Pastorello. Pastorello estava eleito pelo Solidariedade, que à época era do Dr. Leonardo, e migrou para o PT. Ele deve ser candidato à reeleição pelo PT. Ele é pré-candidato hoje, está certo, não deve sair de lá. Há boatos que ele pode ir para o PSB da prefeita Eliene. Ele não, nesse caso, ele teria medo ali de ficar uma chapa fraca, sem o Landim. Daqui a pouco vamos falar mais disso. E também, provavelmente, sem a Mazé, vereadora. Mas ele garantiu para mim que fica no PT. O professor, a Valdeníria, vereadora Valdeníria, foi eleita pelo PSC, Zé Eduardo Torres, na última eleição, e agora está no PSB de Bola, da prefeita Eliene. Fica lá e disputa a reeleição lá, com outros dois vereadores que eu vou falar. O professor Leandro Santos não é pré-candidato à reeleição de vereador, é pré-candidato a prefeito, deve sair do União Brasil e ir para o PSD de Irajá Lacerda e Carlos Fávaro, ministro do presidente Lula. Engenheiro Celso Silva, eleito pelos Republicanos, deve ficar no Republicanos. Ele fica lá, não sai de lá. Essa é a informação. Manga Rosa e professor Domingos, os dois juntos aqui, do PSB, estão lá e devem enfrentar a vereadora Valdeníria. Os três se enfrentam ali, mesma chapa. A reeleição da prefeita Eliene. Em 10º lugar, tivemos Isaías Bezerra, entre os eleitos, tivemos Isaías Bezerra, que elegeu pela Cidadania, à época comandado por Nilson Magalhães. Esse está migrando para o Republicanos, enfrenta Celso Silva lá no Republicanos e outras pessoas da chapa que não são vereadores. Só os dois. Franco Valério estava com uma posição certa de ir para o Republicanos, enfrentar Isaías Bezerra e Celso Silva. Parece que nessa última semana teve um entreveiro lá que não deu certo. Franco Valério, ouço falar que pode ir para o PSB de Eliene ou PSD de Marcos Ribeiro, agora Marcos Ribeiro, professor Leandro Irajá, ou uma terceira opção, até dele ir para a Federação Brasil da Esperança, enfrentar César Pastorello e Mazé lá. Perfeito. Pastor Júnior, eleito pela Cidadania de Nilson Magalhães. Esse ainda não tem definição. As últimas conversas que eu tenho ouvido é de ir para o PL. Ele quer disputar a reeleição por um partido mais à direita. Ali seria o PL do Bolsonaro que favoreceria mais ele. Esse é o arranjo, pode mudar. A Mazé Silva do PT, falei com ela, ou fica na federação com o PT, ou vai para o PSD de dado do Irajá Lacerda, enfrentar ali o Marcos Ribeiro. Esses partidos que eu estou falando podem fazer mais de um vereador. Esse é o arranjo. Em 14º eleito, Rubens Macedo,
pré-candidato novamente rumo ao seu 8º mandato ou 9º mandato, se não me engano. Rubens está firme e forte para a reeleição. Até onde eu sei, ele está tentando montar um partido. O PRD, o novo número 25, que era DEM, que era PFL, o 25. Está tentando montar lá. Se não viabilizar, não sei se vai para o Republicanos, para o PL, aí está indefinido. MDB, está indefinido. PSB. E o último eleito, Lacerda do Aqui, que se elegeu pelo PRTB do bolsonarismo, na época do engenheiro Nakamoto. Não sei se ele é pré-candidato à reeleição. Sei que ele estava com o Vicente Palmiro e ele estava lá, no mesmo ato que eu, fez fala no evento do Sérgio Arruda. Essa é a construção dos 15. Vamos caminhando que logo eu trago mais informações. Um abraço, pessoal.